Meus irmãos, meus amigos, ao falar de salvação, que é eterna, dada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós nos tornamos filhos de Deus. No entanto, mesmo adquirindo o Espírito de Deus em nós, que o reino de Deus mora em nós iremos pecar. Porém, o pecado não é algo acidental. Não. Vou mostrar a partir desse versículo, porque o pecado, ele não acontece instantaneamente, não. Eu vou mostrar neste versículo agora. Vamos ler em Tiago, capítulo 1, dos versículos 13 a 15. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pai nosso, Deus tremendo, Deus maravilhoso, fala-nos nesta noite para a honra e glória de Ti, Senhor. Retira de nós qualquer tipo de achismo, conceito ou até mesmo preconceito. Quem tem que falar nesse instante é a Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, como eu disse há pouco, nada acontece por acaso. A tentação é a porta de entrada do pecado. O pecado, ele se torna real com a participação direta da pessoa. Se não vejamos, existe a tentação, e a tentação, ela é proveniente de nós mesmos, né? Deus não tenta a ninguém. Agora Deus permite, isso aí vai ser uma segunda parte que eu vou tratar aqui. Deus permite que a tentação chegue até nós. E aí eu vou falar na segunda parte. Neste momento, a tentação vem e gera cobiça. É nesse instante que nós, ao estarmos ligados no Senhor, voltados para o Senhor, tem que despertar aquela luz laranja que tem nos semáforos. E, a partir desse instante, tem que haver uma consciência do que está vindo por aí. E quem é que nos dá isto? A palavra de Deus. A comunhão para com Deus é você estar conectado com Deus o tempo todo. O tempo todo. É 24 horas. E aí eu quero fazer só um breve comentário que eu já fiz antes, é bom sempre bater em cima. Estar 24 horas conectados com Deus Pai Todo-Poderoso é seu pensamento voltado para Ele. Que necessariamente não é uma oração, é um diálogo, é uma conversa, são coisas que você pensa, é seu pensamento. Tudo esse bojo, esse conjunto de coisas fazem com que você esteja conectado a Deus. É uma reflexão de um filme que você está assistindo, é uma reflexão de um livro que você está lendo, e que tudo passa pelo crivo da palavra de Deus. Um filme que você está assistindo, que ele bate de encontro à palavra de Deus, você tem que refletir o porquê você está assistindo. Qual é o objetivo seu? Vai dar crescimento? Vai dar entendimento? Você vai ser mais ou menos próximo do Senhor? Então tudo isso tem que estar bem alojado na sua mente e nos seus pensamentos. Então, é isso que está
24 horas conectado com o Senhor. É você refletindo das suas próprias ações no momento que as pratica. Terminou de praticar uma ação, ou algo que requer uma intervenção de Deus, ore antes. Se algo que não requer intervenção de Deus e você fez de uma forma automática, reflita se aquilo ali é pertinente. E por aí vai. Então, aí você mata a cobiça. Mas se você cativa ela, vai gerar o pecado. Então, cativar a cobiça é trazer o pecado para você. Aí passa uma pessoa do bairro, uma mulher, né, eu falo em relação ao homem, e ele vê aquela mulher com aquele shortinho. O que ele tem que fazer? Desviar a atenção. Mas se ele passa a observar com longo tempo, daqui a pouco quer saber onde ela mora, que rua daquele bairro ali ela está morando, e aí a coisa vai fluindo até um ponto de você querer até abordar a pessoa, querer começar um diálogo, pronto. Isso é cobiçar. Até evoluir para chegar no ato. Então, nada acontece por acaso. É todo um processo que irá culminar com o pecado. É o que diz a palavra de Deus. Aqui mesmo é claro quando diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado de sua própria cobiça. Não, é através da cobiça. Quando esta atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, depois você nutrir ela, a cobiça, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Observe aqui um pequeno detalhe que Cristo já tinha falado. Basta tão somente você pensar em praticar, já pecou. E aqui diz assim, ó, e depois de consumado gera a morte. O pecado é morte espiritual da pessoa. Claro que um marido que comete adultério, uma esposa que comete adultério, ela não vai morrer fisicamente naquele momento. Pode até acontecer, mas não é o normal. Ela pode até passar N período, ou ele ou ela, traindo. Mas na primeira vez que concebeu o pecado e traiu e consumou, já está morto espiritualmente. A não ser que haja arrependimento de alma. Aí volta, né, a viver espiritualmente. Mas ela está morta naquele momento. Então, volto a repetir. O pecado não é algo acidental. O pecado é algo construído através da cobiça. Através de pensamentos que são alimentados. E a partir daí chega ao ato consumado. Então, nenhum de nós somos pegos de surpresa pelo pecado, não. É por isso que nós estamos alertando. Vamos viver orando, vamos ler a palavra, nossas devocionais, nossas reflexões na palavra de Deus. Enfim, todas essas ferramentas, frequentar a sua igreja regularmente, estar em comunhão com os irmãos, tudo isso são ferramentas que nos mantém alimentados espiritualmente e afugentando a cobiça que gera o pecado. Em nome de Cristo Jesus. Agora, vem uma outra questão. Por que Deus permite nós sermos tentados? E aí eu quero trazer Tiago, também nesse mesmo capítulo 1, agora do versículo 2 ao 4, que diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes faltem nada. Sem que lhes falte nada. Então observe
que a tentação, ela é inevitável, seja na parte sexual, seja na parte financeira, enfim, o ser humano ele é tentado o tempo todo, seja até mesmo você não dar o seu tempo devido na empresa que trabalha, né? Você tentar postergar, chegar atrasado, sair mais cedo, enfim, são várias formas de tentações que chegam a nós, não é? E para que serve a tentação? Para nos moldar, para nos educar. Ela é pedagógica, na verdade, não é? Então nós temos que estar atentos, né? Porque Deus permite que nós sejamos tentados, porém, nós temos todas as ferramentas para que a tentação ela passe ao largo, não é? O primeiro passo, e eu só vou dar esse passo mesmo, é afugentar pensamentos tortuosos, né? É afugentar, né? Viu um dinheiro alheio jogado em determinada parte, aquilo ali tem dono. Se está num recinto, tem dono. Se está dentro de um lar, tem dono. Na rua, deserta, e você vê ali, menos mal. Mas aquele que está ali em um determinado ambiente, tem dono. Retira o pensamento de querer pegar e levar. Isso, então, é simplesmente um exemplo bem simplista. Mas é por aí. É isso que é afugentar pensamentos, né? Para que nós não venhamos a estar acalentando a cobiça que há em cada um de nós. Ela tem que estar amordecida, ela tem que estar lá de uma forma inerte dentro de nós. Então, Deus não tenta ninguém. A tentação, se alimentada, gera cobiça. E a cobiça, sendo cada vez mais motivada, leva ao pecado. A consumação do pecado. E o pecado, a morte. Reflita sobre isso, pense sobre isto e tente lutar contra isso. De todas as formas, né? E uma das principais ferramentas é a palavra de Deus. É a oração. Isso sim, faz com que você, né, lute contra, esteja contra todas as setas injetadas pelo inimigo. E o nosso inimigo comum é Satanás. Em nome de Cristo Jesus. Que Deus muito abençoe, que Deus possa, né, estar cada vez mais, né, lhe orientando, lhe guiando, para que as tentações elas sejam proveitosas quando ela advém e nos torne mais perseverantes na palavra de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.